Aqui, deixa eu gravar aqui a aula. Então, nós também falamos, né, que existe uma relação entre ponteiros e arrays, tá certo? E alguns cuidados. Em primeiro lugar, qual é a relação ponteira com array? O nome de um array é um ponteiro, ele guarda o endereço de onde está o primeiro dado. E os operadores de colchete, o que fazem é a matemática de ponteiro, a aritmética de ponteiro, para resolver esse endereço e retornar o dado original, certo? Ponteiros são muito simples e muito poderosos. A gente vai ficar brincando com eles na aula de hoje um pouco mais também. Só que hoje a gente vai falar também de classe. Mas algo muito importante é tome cuidado com ponteiros que sobre dados, sobre variáveis, que apontam para variáveis que foram criados dentro de uma função pequena, de uma variável local. Porque essa variável vai encerrar o tempo de vida dela quando acabar a função. E aí, acabando o tempo de vida dela, se ela foi declarada normalmente, sem ser com nil, a memória dela vai ser desalocada. E no que é desalocado, o ponteiro perde o escopo. Ele pode estar naquele endereço de memória, mas aquele endereço de memória já não tem nenhum conteúdo válido. Ok? Oi, Joanas. Tô aceitando. Ele que tem que entrar. Ele tá com. O Google tá brincando com a gente hoje, não sou eu, não, ele. Ok? E aqui nós temos um exemplo, né, da relação entre array e ponteiro. Acho que vocês estão vendo esse código array passer aqui, né, no slide. Aí declara-se um array de inteiros. E observe que o asterisco, o nome do array, é o acesso conteúdo. Nós vemos este asterisco, o nome do array mais 1 é o acesso ao índice 1, mais 2 ao índice 2. Tá certo? Ou seja, em parte explica como o operador de colchete funciona. Tá certo? Uma observação, tá? Vocês vão ver que muitos programadores de C++, por uma questão de código legado, vão trabalhar com arrays. Não é que eles não queiram trabalhar com vector. O vector é até bem seguro. Eu prefiro o DEC, mas é preferência pessoal minha. Não tem nada contra as outras, né? O que acontece é que C++ ele interage bem, ele pode receber os códigos de C. E em C você não tem os vectors, você só tem os arrays. E os arrays normais, eles não têm informação sobre o tamanho dele, quantos elementos ele tem. Ele não tem funções associadas, ele é simplesmente um espaço contínuo de memória com os dados. É só isso. Então, às vezes, por questão de código legal, você vê as pessoas usando ainda o array. Tá certo? Isso é muito comum. Tá gostando? Tá ótimo, a gente tá molhando só o pezinho aqui, viu? Não vou poder entrar muito, não. A parte mais forte de C++, que é a STL, eu não vou ter tempo de entrar, que a STL é aquela parte que deixa. Você faz, por exemplo, um container genérico. É uma das possibilidades que você pode fazer nele, na STL. Mas eu não tenho nem como entrar aqui, porque a STL é muito poderosa e precisaria de tempo para explicar. Vale a pena, só toma cuidado, tá? Porque tem muita coisa para ver, tá bom? Algumas indústrias, tá, que tem essa questão de código legado, algumas áreas de atuação. Uma que é muito popular entre os jovens é jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos, 40% do código é em C++, 30% é em Python e os outros 30% é em Lua, né? E a parte C++ não vai sair.
por uma questão de eficiência e tudo mais. C Sharp às vezes é usado para reduzir um pouco a quantidade de C++, mas então a parte de C++ não dá. Então o que o pessoal faz muitas vezes faz o script do jogo ou em Lua ou em Python, de uma nova funcionalidade do jogo, por exemplo, e depois que fica agradável, eles têm que traduzir esse código para C++. Por que eles fazem primeiro em Lua? Porque é mais rápido de prototipar, né? Fazer um protótipo no linguagem de script é muito, muito mais simples do que fazer em C++. No entanto, por uma questão de eficiência, atualizações de 60 a 120 vezes por segundo, de jogos, não precisa nem ser AAA, é algo que demanda, né? Só basta ter uma qualidade um pouco melhor no gráfico ou de dinâmica de jogo e fica pesado. E aí C++ entra atuando, né? C Sharp pode entrar, mas não vai entrar muito. Outra área que vai explorar muito, e deve estar explorando muito C++, é a Internet of Things. Internet of Things, você vai ter talvez 40% Python, 40% C++, 20% outras linguagens. Por que C, não é nem C++, talvez C, é algo ainda mais básico ainda. Por que essa linguagem C? Porque ela funciona muito, isso no código, porque ela funciona muito bem na interação com o hardware. O hardware dos elementos do componentes das CPUs e componentes eletrônicos que vão estar na Internet of Things, ou na parte de controle de sistemas, é um hardware que conversa muito bem com C, tá certo? E, em geral, em algumas situações, não é interessante você botar algo como Arduino que tem um compilador de Python embutido. Então, fica aquela coisa, Python, C e C++. Parece até que não tem o nicho do Java. Não, já tem muito professor defendendo o Java, então não vou falar dele aqui. Eu estou vendendo os outros peixes aqui no momento, tá certo? Cada linguagem tem o seu nicho, a sua usabilidade. Por exemplo, R não costuma ser uma das 10 linguagens mais utilizadas no mundo, mas os nichos de análise de dados é inegável que sua presença ali. Então, não é jogo ruim, mas chega. Assim, quando você tem um compromisso de velocidade que Java tem, você já começa a olhar Python e C Sharp com mais interesse. E Lua também. Né? Então, já tem até um jogo que eu já tem um Gine que ele é feito para Java, né? Que fizeram até um jogo de invasão de redes nele, muito legalzinho. Meu filho jogou que só. Eu não joguei nada desse jogo, mas meu filho adorou. Mas o que acontece é que chega uma hora em que, para esse nicho em especial, a gente tem um termo para isso que é solução dominada. Java é uma solução dominada, tem outras soluções que são melhores por outras razões, tá certo? E ele não consegue competir em alguns nichos. Em outros nichos, ele é muito presente, muito pervasivo. Então tem que se ver onde é que você vai lidar com as coisas. Por exemplo, se você for fazer um programa que vai trabalhar com mídias, vídeo, imagens, eu vou dizer, vai para Python. Possivelmente Python vai ser uma linguagem muito mais confortável de trabalhar do que Java. Tá certo? Ah, não, eu vou fazer só uma interface simples, um programa para gerenciar algumas coisas. Talvez Java seja melhor, porque você já pega quase todos os diagramas e coloca lá. Então, cada linguagem tem o seu nicho. Agora, só lembrar que algumas coisas limitam suas linguagens. Por exemplo, você vai fazer um script ou um programa para trabalhar com contas de banco. Bom, aí você tem que ver, o seu programa é ao lado da internet do usuário ou é o programa que digamos assim, o gerente do banco vai utilizar? Se for o programa que o gerente do banco vai utilizar, você não quer que seja um script Python. Você não quer que seja um script Java. Você vai escolher talvez ADA ou outra linguagem compilável, né, que é compilada, não é interpretada, não é nem híbrida, para fazer isso. Por quê? Porque é uma linguagem que você compila
e depois interpreta como Java, ou só interpreta, como é o caso de Python, você tem uma falha de segurança enorme. Basta o cara ter acesso ao bytecode ou ao script do Python, que ele pode reverter toda a sua engenharia de software e saber como o programa funciona com perfeição. Python, por causa da linguagem de scripts, processamento. Né? Eu vou fazer o seguinte, os exemplos que eu preparei para hoje, vocês se lembram do Tamagotchi? Eu vou mostrar digamos assim, um proto-Tamagotchi, né? O que seria fora da interface gráfica, que seria o Tamagotchi. E C++, que é a linguagem que a gente está usando como exemplo. Mas se vocês pararem para pensar, é muito mais fácil fazer isso e a interface gráfica em Python. Os inputs vão ser com C++, vai ser tudo no C++. Input de C, as funções são diferentes. Você pode até elas em C++, mas os inputs e outputs de C são essas funções aqui. Scanf e printf. Então, CIN, C alta é de C++, não é de C. Tá? E aí tem uma outra sintaxe, é bem diferente. Enfim. Nós vamos chegar lá, não se preocupe. Ok? Vou tentar que atualizar esses slides. Acho que até esses slides já atualizei. E a aula de hoje não está em. Eu estou mudando muito de slides. Então, tá certo. Então, deixa eu ver aqui no roteiro que eu preparei para hoje. Concreto. Abrir tanta coisa de uma vez aqui que tá. Aqui. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com a parte de classes, tá certo? E nessa parte de classes, tá? A gente vai ver um exemplo, começar, ver como a gente define classes em C++, tá? C não trabalha com classes, tá? Então, vou dar um exemplo, depois eu vou adicionando os recursos que vocês já conhecem da linguagem. Mas o primeiro exemplo é bem besta. Né? Chegou o código para vocês? Chegou. Aí o string, entrada e saída, namespace std, e olha só a minha definição de classe aqui. A observação, não sei se vocês conseguem ler aqui o nome do arquivo, é simplecreator.cpp. Observe que o nome do arquivo não coincide com o nome da classe, ou seja, não preciso amarrar, tá? O nome do arquivo ao nome da classe, e eu posso definir até mais de uma classe por arquivo, não tem problema. Então, temos aqui a seção pública, né? Tem aqui a fome da criaturinha, grita em inglês para criatura, e tem aqui a função grito que eu vou alterar para português. Oi, sou um monstrinho. Meu nível de fome é. E aí a gente vai ver também como é que cria duas criaturinhas, tá? A gente vai usar só o new somente quando a gente for usar ponteiros. Quando não for usar ponteiros, basta escrever o nome da classe e o tipo do objeto que ele está sendo criado, né? Fome treino 1. E aqui, fome do monstrinho 2. Observe que esse código não está primando em nada para o encapsulamento, a gente vai introduzir isso daqui a pouco, só fazer exemplos, mas está mostrando como é que eu acesso os membros ou as funções membros de um objeto.
Tá certo? Ah, isso aí é um caso sério. Tá funcionando comigo no Ubuntu. Se eu for para Windows, para de funcionar. Eu sei disso. E eu não tenho nem como lhe dar uma solução, porque cada plataforma, cada compilador é uma solução diferente. Me perdoe. Vamos lá para o terminal ver os monstrinhos reclamando da fome deles. Chegou a tela aí, eu acho, né? Tira isso aqui por hoje. Pronto. E aqui a gente viu como se define uma classe, tá certo? Então, classe começa com o nome class, tá certo? Se você não botar as seções pública ou privada, observação, C++ não está imitando Java, Java que copiou esse C++, mas tem uma coisa, se você não botar a palavra public, automaticamente as classes começam no privado, tá certo? Então, public. Se não colocar a palavra definindo o nível de acesso, o default o automático é private. Ok? E deixa eu botar aqui pro código, né? Então, o que eu estou falando é essa palavra-chave aqui, public, tá certo? Se eu não escrevê-la, então os dados membros da classe são automaticamente private. Eu posso criar uma outra seção, né? Tá certo? E aqui estão os privados. Se eu não usar nenhuma dessas palavras-chave, então assumimos que é privado. E além de público e privado, eu também tenho protected. Ok? Acho que esses três vocês viram em Java, não foi? Agora a gente vai ver a parte de construtores. Próximo exemplo. Se eu estiver indo rápido hoje, me puxa o fio de mão e me diga, tá certo? Tô indo rápido, Daniele? Ah, não, você acha que foi do comentário de Java, né? Então vamos nós. Novamente, vamos mostrar o construtor. Né? Ah, uma coisa que eu não mostrei ali, né? Olha só, eu defino dentro da classe quais são os dados membros, né? Se eles são públicos ou privados, tá certo? E as funções, por exemplo, aqui tem a função greet, né, complementar. Só que na hora de escrever as funções, eu não sou obrigado a escrevê-las dentro do corpo da classe. Em geral, a gente não faz isso, a gente faz o seguinte, a gente define a classe com os tipos de dados internos e as funções que a classe vai ter, tá certo? E depois eu escrevo fora da classe o código das funções. Eu informo que é uma função de uma dada classe usando esse sistema, nome da classe, dois pontos, greet, tá certo?
Sim, a gente vai ver como fazer isso, tá? Mas devagar, que essa definição de público ou privada em C++ tem impacto na herança de uma maneira mais forte que em Java. Então, deixa eu ir devagar aí, tá bom? Porque definir público ou privado numa classe tem impacto em como isso vai afetar a herança das classes que estendem ela. Senão, o que nós permitiremos ou não de herança. Então tem uma outra implicação aqui que a gente vai adentrar com o tempo. Mas, por favor, se lembrem que, tá certo? Para escrever o código, a função de fora da classe, é só botar o nome da classe, dois pontos, grit, tá certo? E aqui a gente vai ver a próxima parte, que é o construtor. Olha só, aqui está o construtor, vocês já conhecem isso de Java, Java copiou essa sintaxe igualzinha, ou seja, o construtor não tem um tipo de dado, e ele tem o nome da classe. No caso, ele recebe o inteiro, que é o nível da fome, e se esse inteiro não for informado, ele vai assumir que é zero. Então tem um parâmetro default aqui na chamada. Na hora de escrever o código, você pode escrever tanto dentro do corpo da classe quanto fora. Aqui eu prefiro escrever fora, e está aqui, ó. Por que tem sempre câmera? Um novo monstrinho nasceu. Mas esses três outros são o quê? Deixa eu copiar aqui o grid. Cara, é muito caro. Não tem ninguém Pra cá. uma coisa dessa que perde todo dia da vida. Tipo, assim que não tive uma restrição por renda, eu te compro, tá? É bom, mas agora não. Então temos aqui, olha só, cria uma criatura e já inicializa ele com fome 7, usando o construtor, e aí chama a função greet para complementar. Certo? Eu vou passar. Ah, você não entendeu o greeter greet? Isso aqui é para dizer que eu estou escrevendo aqui a função greet da classe greeter, da classe monstrinho. Tá? Essa função existe apenas para imprimir esse string, dizer que ele é um monstrinho, e o nível atual de fome dele. Tá bom? Ficou claro? O critter, dois pontos, informa que estamos escrevendo a função greet do monstrinho. Tá certo? É só para isso. Se eu for escrever esse código, perdoe o telefone, dentro das chaves da classe, eu não vou precisar definir o dois pontos. Vamos fazer essas duas formas. Mas é o seguinte, já que da outra vez o critter estava também fora, eu vou definir ele aqui dentro. Vou pegar isso aqui, e copiar para lá. Vai funcionar porque está definido aqui dentro. Tá bom? Pronto, está aqui, ele executou. Tá? Compilou sem problema nenhum. Tá certo? Observe que a função greet, dessa vez, está definida dentro da classe. E porque está definido dentro da classe, eu não preciso botar critter dois pontos. Então, por que a gente faz isso de botar? Por que os programadores fazem isso? Tem duas razões. Uma, para você não ficar com um código de classe muito extenso. A ideia é que a palavra-chave classe indica a especificação da classe. E aí você pode definir cada função
o corpo dela fora da classe. Outra vantagem é que isso vai se permitir, além de encapsular com público e privado, separar onde a definição da classe, com licença, do corpo do corpo de cada função que a gente pode colocar em um arquivo à parte. E aí eu crio bibliotecas em que a pessoa tem acesso à descrição de como a classe opera, quais são seus dados membros, de preferência bem documentados, e no outro arquivo que vai ser compilado, aí só vai ver o ponto O, é como a implementação dessas funções. E assim, eu insiro um nível a mais de encapsulamento, além do público e privado. Tá bom? Ok, então vamos voltar para... Agora vamos ver um pouquinho sobre público e privado. Ok. Está Private Critter, né? Observe agora. Públicos, eu vou separar agora em público e privado meus dados, tá? Deixa eu botar uma tabulação melhor, que é, às vezes, muito encostado, me dando juízo. Então, público, tem um construtor, pegar o nível da fome, observe que essa função tem um qualificador constante, ou seja, está informando que eu não altero o dado da classe, tá? E aqui tem a função que define o nível da fome, que é a setHunger. Tá bom? Quando eu for definir o construtor, olha só aqui uma coisa. Tem o critter, tá aqui dizendo que é o construtor da classe critter, que recebe a fome, e antes de eu abrir a chave, eu tenho dois pontos. Por que eu faço? Eu posso, se meu construtor, a principal objetivo dele é só atribuir valores dos parâmetros a membros internos, eu não preciso nem abrir chaves, eu posso botar o nome, dois pontos, o nome da variável, qual o parâmetro que ele recebe. E aí, C++ vai fazer essa associação. Não gosto de fazer isso, você pode fazer aqui dentro. Qual a diferença de fazer isso aqui e fazer aqui dentro? Aqui, por incrível que pareça, tem menos operações associadas, mas não vai fazer. Se o seu conjunto de dados não for algo muito exorbitante de complexo, não vai fazer muita diferença. Mas a vantagem é que se você for fazendo só atribuição, isso aqui já lhe diz quais são as sequências de atribuições que a gente faz. Confundi alguém no meu discurso todo? No final eu estava falando, será que eu estou enrolando demais? Tudo bem? Então vamos em frente. Nível de fome. E aqui, ó, definir o nível de fome. Se o nível de fome for menor que zero, aí dá uma mensagem, você não pode definir o nível de fome do criatura para um número negativo. Caso contrário, né? Hunger. Sabe uma coisa curiosa que a gente falou de jogos? Eu lembrei de algumas coisas que eu aprendi quando estava vendo programação, estudando programação críticas em tempos, né? É uma das coisas que uma pessoa falava na época, quando você for fazer um if-else, a condição do if tem que ser aquela que tem que acontecer com mais frequência do que a condição do else. O que ele quis dizer com isso? Por exemplo, se você espera que o hunger seja sempre maior ou igual que zero, faça o if disso, porque o pipeline pega um if e a instrução seguinte carrega no pipeline. Se a instrução que acontece com mais frequência está no else, então quando você faz isso, você interrompe o pipeline e tem que recomeçar o pipeline daqui, então você prejudica a performance. Isso tem um aplicativo, por incrível que pareça, é uma coisa simples e besta, mas tem um impacto em sistemas cujo tempo é um fator crítico. Tá certo? Então, cuidado com isso. Eu vou deixar aqui, porque eu sei que a nível de engenharia de software isso aqui é mais claro, mas eu só destaco que se algum dia alguém for programar
aplicações com restrições de tempo rígidas, as transformações mudam um pouquinho, tá certo? Aqui tem um comentário que é o seguinte, vou até destacar ele aqui dos outros. Como agora o nível de fome é privado, eu não posso dar um C alto direto. Ele nem vai me deixar compilar. Tá certo? Aqui ele vai fazer o curso tool, mas eu posso acessar os dados pelas funções membros, ou pelo menos espera-se que façamos isso na orientação a objetos. Os caras do KP, o que é KP? Do jogo? Não, quem fez isso é qualquer um que trabalha em qualquer aplicativo de tempo real. Né? Acho que quem mais faz isso hoje em dia, os profissionais, são os engenheiros de computação, os engenheiros de mecatrônica e os engenheiros elétricos. Por quê? Porque muitas vezes são eles que lidam com aplicações que têm requisitos hardcore no tempo, tá certo? Não tem jeito, é uma questão de estilo, só tem jeito errado, né? Isso só é errado, e na questão não é nem errado, você tem uma queda de performance disso em um sistema que é muito crítico no tempo, e você pode ganhar mais fazendo essa inversão. Não é jeito certo, jeito errado, não. É complicado dizer isso, tem a questão de performance, certo? Tá? E até o momento as coisas aqui estão bem a cara do que a bagagem de vocês diz que como deve ser, que é a bagagem do Java, né? A bagagem já está dizendo assim, eu conheço isso aqui. Não se preocupe, daqui a pouco a gente mostra que tem um mundo maior para nós olharmos. É uma vista maravilhosa. Tá? Ó, se eu chamar de dando com menos 1, ele cai naquele if, né? Vai o certo pronome e a gente vê que as funções estão funcionando a contento. Eu vou descomentar aquela linha que tenta ser o dado privado de dentro, vou até dar um cat para vocês verem o que eu fiz. Tirei o comentário dessa linha, ou seja, estou tentando acessar um dado privado, e agora o compilador deve gritar comigo. Tá vendo? Gritou. Tá me chegando tudo que é nome no momento. Como deveria, né? Porque eu tentei acessar um dado que é privado, então ele tem que reclamar comigo mesmo. C++ é bem. Você baixa no back Butler, mas de vez em quando ele alerta do perigo. Tá bom? Agora a gente vai ver. Já chegou a tela do Sublime para vocês? Tá todo mundo Sublime? Sim. Pronto. A gente vai jogando para cá, lá e para cá, a gente tem que confirmar de vez em quando. Uma palavra que vocês conhecem, né? Static. Né? Ok? O que vocês conhecem da palavra-chave static? Ela nasceu daqui, Java puxou, tem várias coisas em comum, vamos ver o que vocês sabem, eu vou apontando o que está em comum e o que não está, tá certo? Não é uma questão de certo e errado, é só uma questão da gente ver as diferenças das duas linguagens. Ninguém sabe a história dela? Mas você sabe como é que ela funciona, né? Ou não sabe? Simplesmente tá lá, static void main, e a vida é bela, supostamente.
Opa, não, 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 não. As variáveis estáticas podem ser alteradas, sim. Não, não é questão do uso de. Eu sei. Não sei. É que tem gente que fala isso. Deixa eu jogar uma luzinha aqui. Deixa eu ligar a lanterna aqui. O que vai acontecer é o seguinte. Acho que vocês sabem que cada objeto vai ter seu próprio nível de fome. Está aqui no private, né? Private int mhunger, tá vendo? Então todo mundo concorda que se eu criar dois objetos critter, m1, por exemplo, isso aqui, tá faltando um ponto e vírgula ali, deixa eu botar aqui embaixo. Eu estou criando duas criaturas, cada uma está com um nível de fome diferente, e esses níveis de fome, cada uma tem sua própria variável, tá certo? Mhunger, para guardar isso. Não concordam com isso? Pronto. O que acontece é que quando eu saio de um escopo da função que cria essas variáveis, elas morrem, não é isso? Então, isso eu preciso de algum tipo de variável para me dar persistência de informação além daquela do objeto. Porque um objeto pode simplesmente sair do escopo, do tempo de vida dele, e eu perder essa informação. Então, nessa hora, eu lanço mão da palavra-chave static. Essa static que a gente está dizendo que essa variável S total, ela não é associada a cada objeto da classe. Ela é associada à classe em si. Então, cada objeto não tem um S total diferente. Ele só tem acesso ao S total único que está associado à classe. Está confuso ainda? Ou seja, quando não declarar um estático, cada objeto faz o seu clone, sua versão daquele dado. Quando dentro de uma classe eu uso a palavra-chave estática, eu estou dizendo, olha, essa variável e essa função não tem a ver, que a palavra-chave estática, não tem a ver com um objeto específico, tem a ver com a classe. Então, todo mundo olha para a mesma variável e todo mundo olha para a mesma função. Tá certo? Então, por que a gente declara. E até vale salientar isso, porque a gente declara em Java static void main, né? Em C++ não tem isso, né? Void main é o int main, de todo jeito a função main é uma função reservada, é uma palavra-chave reservada no C++, para indicar a função que vai ser executada no programa, não é isso? Em Java você usa static void main porque você pode ter uma main dentro de cada classe. Só quando você mandar executar uma das classes, você vai saber qual é a main que vai ser executada. Por que eles fazem isso? Porque você pode ter funções mains de testes nas bibliotecas, elas não são funções, não é aplicativo principal, mas um conjunto de instruções e código cuja função, cuja finalidade é verificar o funcionamento correto, testar e verificar o funcionamento correto daquela biblioteca. Então, não necessariamente vai ser a sua aplicação final, não necessariamente você vai chamar ela, tá certo? Então, você pode ter uma main em cada biblioteca, e sua classe aplicativa também tem uma main, e na hora de executar você chama a da classe, você diz, olha, o executável tem que ser execute no ponto já, tá certo? No executável que eu estou fazendo do Java, a main dessa classe aqui, que é a principal. E aí você sabe para onde ela vai. Como a palavra-chave é estática, então cada main está amarrada a uma classe em Java. Então eu posso escolher de qual classe eu quero executar a main. Se eu não tivesse a função main, aí eu teria que criar, aí eu não teria nem ponto de partida, porque eu teria que criar um objeto da classe para dizer qual a função main dele que fosse executada, e fica confuso. Então eles fizeram outra escolha do projeto de linguagem, tá?
Por isso, como você pode ter em cada classe de biblioteca uma função main para testá-la, que não é a função de sua aplicação principal, você usa a palavra-chave estática. A palavra-chave estática associa o conteúdo não aos objetos, mas à classe em si. Tá certo? Vantagem e desvantagem dessas diferenças. Tá? A vantagem foi o que eu falei agora. Java pode ter várias funções principais para testar cada biblioteca. E seguir adiante. Desvantagens e estratégia do Java. Bom, não é nenhuma desvantagem. Pô, eu acho que a outra característica, qual é a vantagem da outra característica? Bom, como você só tem uma main para sua aplicação no C++, você separa a sua aplicação das bibliotecas. É fácil distingui-las, tá certo? E você também vai querer encapsular os testes. O código que vai executar os testes não está dentro das bibliotecas. Aí você pode fazer um código à parte para testá-los ainda assim. Mas você separou bem a parte de execução da parte de biblioteca. Então é só uma decisão de projeto de linguagem e para o que vai escolher a linguagem é só um critério a mais para ele ponderar, caso ele ache que está interessante em uma ou em outra linguagem. Mas deu para entender o static? Então, esse todo, o que é isso? Vai ser um inteiro, tá bom? Que eu vou contar quantos monstrinhos eu criei, o que existem. Para eu garantir, né, informando que isso aqui é da classe, eu vou definir o valor dele fora do construtor. Int created s total igual a 0. Então, se você der uma instrução fora de uma função membro, é possível. É uma instrução membro da classe. E vamos lembrar que em C++ eu não vou mandar essa classe. Eu vou mandar o código do objeto dela. Vai ter uma separação a nível de arquivo, né, da implementação para tudo. Aí com isso define que a inicialização é 0. Assim que a classe for criada, não é nenhum objeto, isso é antes de chamar o construtor. Assim que a classe é carregada na memória, essa variável é definida com valor 0. E aí, quando eu crio o monstrinho, está aqui, eu dou um incremento nessa variável. Tá bom? Aí, eu tenho para quem altera ela? Bom, primeiro o construtor, né? Ele incrementa o número total de monstrinhos que foram criados. E depois eu tenho uma função que acessa ela, que é a getTotal, que me retorna o total. Tá bom? E aqui, olha a minha main. No total de criaturas, inicialmente vai estar aqui imprimindo o total. Tá certo? Eu não gostei da forma como ele fez isso. Eu prefiro que ele usasse o getTotal, mas ele está demonstrando como ele botou o STotal como público, ele pode acessar. Era melhor que ele definisse como privado, né? Mas o código não foi eu que criei esse código, posso ter minhas divergências, mas eu sei que ele fez isso por questões didáticas também. Vai criar 3 criaturas e depois vai imprimir o total. Dessa vez do jeito mais adequado, chamando a função getTotal. Observe que eu não preciso de um objeto para chamar uma função se ela está envolvendo os dados que é associado à classe, principalmente. Eu posso usar acesso à função nome da classe getTotal. O que não é diferente do que a gente faz, não é muito diferente do que a gente faz em Java, né? Em Java a gente, por exemplo, quando vai converter para inteiro, a gente dá integer.parseInt, por exemplo. Tá? Eu vou executar esse exemplo, a gente dá uma pausazinha de uns 5 minutos para beber uma aguinha, coisas do tipo. Chegou aí? Olha só o que aconteceu.
Inicialmente o STOTA é zero. Observe que o STOTA ele é definido antes de qualquer objeto ser criado. Ele é definido quando a partir do momento que a classe existe. Criei 3 monstrinhos. E olha só, o total de criaturas agora é 3. Observe que o CC total, olha só, eu não associei ele usando um objeto, eu associei ele acessando a classe. É o mesmo aqui. Por quê? Porque essa variável ela existe associada à classe e não a um objeto. E aí eu tenho um dado que é o mesmo, compartilhado entre todos os objetos, tá certo? O que facilita muito nossa vida em alguns momentos. Tá bom? A gente vai ver que algumas linguagens têm o que se chama variável global, que é uma variável que é visível por todo o escopo de um arquivo. Isso aqui faz algo semelhante, só que não é por todo o escopo de um arquivo, mas por todo o escopo de uma classe. Todos os objetos veem a mesma variável ou exatamente a mesma função. Eles não têm uma versão individual dessa função. Tá bom? Dúvidas? Ah, meu Deus do céu. Esse cara adora gritar na TV. Bem, vamos nós. Pausa de 5 minutos, então a gente volta às 9h15. Na TV, no jornal. Às 9h15 a gente retorna, tá, gente? Deixa eu interromper a gravação. Alguém me lembra de retornar a gravação, tá? Quando voltarmos.